E como que estão as coisas lá no Centro Hípico, na obra, tudo? Tá andando. Ontem eu tive reunião com o cara do galpão, das cocheiras, É, e ele já está acelerando lá também. Acho que em 30 dias ele já vem instalar. olha só que bom. Mas Bom, putz, o Paddock Paradise acho que vai ser muito, muito legal, assim, e fundamental para o projeto como um todo, sabe? sim. Não, e eu tenho pessoas, quando eu... Tem pessoal que às vezes vem ver as postagens e pergunta onde tem em São Paulo, quero deixar meus cavalos. Olha que E, legal. e assim, eu lembro quando o pessoal em Dubai fez lá também, eles estavam com fila de espera, porque não tinha, né, espaço para tanta gente. Foi o primeiro lá. E na França, eles têm até um mapa para a pessoa saber onde tem Paradise, assim, tem muitos também. Então, eu acho que vai ser para o futuro, assim, algo que muito legal para quem tiver para poder oferecer para outras pessoas, sabe? Para estabular os animais, para ter essa diversificação de treinos, né? Sim, eu também acho, viu? Eu tive essa visão, digamos assim, desde o primeiro dia ali que a gente conversou, que eu já acompanhava seu trabalho. Falei, isso aqui é o futuro, né? Sim, que além de ser prático, é muito bom para os cavalos, né? É, o Wilsinho, que é meu sócio nos cavalos de salto, Aham. ele, ele tá fazendo uma turnê incrível, né? Ele tava na Holanda, foi no VDL, Ah, agora ele tá na Bélgica, e ele tá junto com o presidente do BH, então eles estão tendo uma entrada boa, diferenciada, assim, sabe? legal. Depois eu vou até te mandar o que ele me mandou, porque para você é pesquisa também, né? Legal. Me manda. O E que lá que era? eles estão criando potros, no VDL, eles criam acho que uma média de 200, 250 por ano. E eles estão criando em galpões. É, Em já vez de ser vi. você já viu? Em vez de ser cocheira individual, é meio que um galpãozão, tudo meio junto, Tudo assim. junto. É, já vi. Claro, lá tem toda a Não. questão do frio, né? Sim, Neve, mas eu achei interessante, sabe? É um jeito também dos cavalos terem um pouco mais de uma interação, né? socialização, né? Um pouco mais de Isso, bem-estar. exato. Bom, aqui depois a gente fechando, né? A gente vai precisar, que a doutora Clara falou que tem ali o levantamento da área e a gente definir, Tá. né, exatamente a área que a gente vai usar, né? Aqui eu fiz algumas simulações de área, para a gente ter uma Aham. ideia, né? Pegando a parte ali da trilha, é um Eu pouco, eu fala, conversei com ela que ela ia no começo ela ia me dar aquela área abaixo da minha pista ah, para eu fazer uns piquetes, né? Mas eu acho tá, que não vai rolar porque isso vai gerar um atrito com o Gustavo aqui. que é essa parte Aí ela aqui, fala, né? isso, isso. Aí ela falou, ah, vamos ver, de repente pega mais lá para baixo, como já está perto de vocês, que é onde vai ser o nosso paddock, de repente, eu não, eu vou ver as simulações que você fez, mas de repente a gente aproveita e já faz Sim, um é, negócio com o daí paddock, os piquetes, enfim. É, daí precisa ver com ela o que que poderia, né? Se pega uma parte Sim, para cá, deixa uma parte para o CCE quando tiver, né? Então, isso que daí tem que definir. Aqui tem é, a área toda com os dois lagos, que é 100 mil metros, né? Aqui um pouco maior dá 35, aqui dá 21. E aqui eu nem calculei porque é uma área bem pequenininha, né? Mais a parte da mata ali, só para a gente ver. Mas eu acho que sim, a partir daqui depende da quantidade de cavalos e quantos circuitos a gente vai ter. Se vai ser um circuito, né? O que a gente está orçando é para ter um circuito. Daí aham, a gente definido, se tiver dois ou se tiver mais, daí no processo a gente pode ir vendo também essa questão.
de Tá. piquetes, de circuito, né? É. O que que você recomenda? Qual o tamanho, assim, para, Então, eu sei tenho lá, uma cliente no Rio que ela é fora da curva. Ela tem 4 cavalos, a área tem 35 mil metros quadrados e é o Paddock cara? Paradise. É, mas ela é fora da curva, né? E eu tenho Sim. esse projeto aqui, que aqui tudo a gente já passou, né, nas outras reuniões, mas Aham. tem algumas imagens novas aqui. Esse projeto que é o do Horse Resort, a gente tem essa área aqui dá 12 mil metros quadrados e tem 3 circuitos, né? A gente tem um circuito maior que cabem ali uns 15 cavalos, tem o circuito médio aí para uns 7, 10 cavalos e aqui um de adaptação para até uns 3, 4 cavalos. Tá. Tá, e tem os piquetes, né? Aqui é piquete que vai daí dividir, né, essa área aqui. Aham. Então, Além dos circuitos, tem os piquetes, né? é, tem essas áreas verdes, são piquetes rotativos, né, rotacionais. Só que é o que eu estava até conversando com a Maiara, encontrei com ela no CDI ali de adestramento. Ela nem deixava os cavalos dela em piquete, só deixava no Paddock Paradise. E ela cortava o feno e dava para o cavalo, para não estragar o piquete, né? E ela Sim. falou que as éguas estavam super com a musculatura, bem melhores, assim. Ela mudou, agora ela não está mais naquela área, então ela não tem mais o Paddock Paradise. Mas ela falou que Uhum. estava super bom, assim, e elas ficavam caminhando, né? E comendo feno seco. Então, a maioria das pessoas, até que eu tenho conversado, o pessoal no Rio também, essa área de 35 mil metros também, eles não vão deixar o cavalo entrar nos piquetes, eles vão cortar o feno e dar para o cavalo. Porque a hora que você coloca um cavalo no piquete, tem o pisoteio, né? Tem o estrume, acaba danificando, às vezes começa a virar Sim, terra e você tem que ficar recuperando e você não dá conta, né? é verdade. Então, sei lá, talvez ali quando você cortou e está numa altura que pode, talvez você solte um pouco, mas o pessoal que tem Paddock Paradise, eles não costumam soltar tanto cavalo em piquete. Fica mais no Ah, não. circuito mesmo. Porque aí o circuito faz esse papel, né? Sim, o cavalo ele está se movimentando, né, que é o mais importante. E a alimentação Exatamente. tem ali as estações de feno, então aqui, por exemplo, essa maior, a gente tem, acho que uma, duas, três, quatro, cinco, acho que são 6 estações de E, co alimentação. e como que faz o abastecimento dessas estações? É com quadriciclo, com trator, É, aí o no que tiver, carrinho? o que tiver à mão, né? Dependendo do que tiver. O pessoal fora do Brasil, eles usam aqueles quadriciclos com uma carreta. É, Uhum. e uma vez por dia eles enchem as redes, né? E coloca, o cavalo fica o dia todo. Daí precisa ver a quantidade de cavalo que vai ter, quanto que eles comem de feno normalmente, para a gente tentar distribuir essas estações de feno, tá? É porque eu acho que vai ser interessante, de repente, ter mais de um circuito, até para eu oferecer como estabulagem mesmo, né? Eles podem morar no Sim. Paddock Paradise, né? Uhum. Além da cocheira, tipo, Sim. Fora do Brasil, eles vivem 24 horas por dia no Paddock Paradise, fica direto. legal. Daí aqui a gente desenvolveu junto com uma empresa essas estações de feno, né, que tem redonda, tem quadrada, delas são Uhum. maiores, dá ali para 4, 5 cavalos comerem ao mesmo tempo. Legal. Aqui está com cerca de madeira, porque fica mais bonitinho no 3D, né, mas nada impede de ser fita eletrificada, que tem um custo mais baixo e até mais fácil para fazer a instalação.
tá. A pista proprioceptiva, aqui as trilhas, né? E todas essas árvores já são árvores que podem ser consumidas pelos cavalos. A Uhum, gente só indica que tenha um cercamento até elas se desenvolverem, né? A uma altura ali, de pegar uma forma, mas depois. tá. E Ah, que daí legal. tem o abrigo comunitário. Nesse caso, como a gente tem 3 circuitos, esse circuito menor não tem abrigo, mas aqui Uhum, esses dois têm. É um abrigo dividido, maior para um lado e um pouco menor para o outro, tá, tá? Que é como se fosse uma cocheirona aberta, sem divisória de baia, tá? tá. Ó, então Aham, aqui ela é dupla para mais cavalos e aqui ela é simples, mais estreita. Esse é o de 35 mil metros quadrados para 4 cavalos. E aqui a gente tem 2 lagos que na hora que eles estavam, que essa área aqui não ia ser usada, porque estava largada, assim, um sítio. Daí, quando eles começaram, teve um fogo que queimou parte da braquiária, eles começaram a limpar o terreno e descobriram que tinha mais um lago. olha que legal. Daí agora tem 2 lagos, ficou muito legal. Olha só. E eles estão começando a construir o abrigo lá, já está com a pista elíptica e a pista de adestramento já estão prontas, então elas ficaram meio que integrados assim, né, na área, não ficou uma coisa separada assim, né? Ah, que legal. É uma pena que aqui eu não consigo fazer isso, mas. É, aqui é o projeto do abrigo, aqui algumas imagens de parte de interiores Uhum, dos nossos clientes. coisa linda. Acho que eu já te mostrei tudo isso, né? Eu Já, acho que né? já, alguma coisa assim. É. Depoimentos de clientes, matérias que já saíram na mídia. Ah, que legal. É, depois eu vou te mandar de novo, tem tudo lá. Daí aqui a gente Tá. fez uma fase 2. A gente tinha esse orçamento, né? Uhum, Daí agora aqui a gente está com a opção 2, né? Então a gente tem a planta de implantação do Paddock Paradise, a planta humanizada com as cotas gerais, layout executivo do Paddock Paradise, que tem toda a parte, né, para fazer execução, com as áreas de alimentação, os piquetes rotacionais, obstáculos uhum. naturais, pista proprioceptiva, bebedouro, se a gente vai ter o lago existente, vai ter mais um ou não. Ah, o layout pré-executivo ou executivo do abrigo comunitário, se a gente vai fazer pelo menos a dimensão dele, né? E o projeto Sim. 3D renderizado, que também é bacana para você ter o seu site, né? Explicar para as pessoas, conseguir vender também, pôr nas redes sociais. Então, a gente tem essa primeira opção, Uhum. que tem uma visita técnica, a implantação do Paddock Paradise, projeto executivo do Paddock Paradise, o executivo do abrigo, projeto 3D do abrigo, do circuito e o acompanhamento de um mês após a finalização para tirar dúvidas na hora da execução. Daí a Tá. gente montou uma outra opção, também com a visita técnica, a implantação do Paddock Paradise, o executivo do Paddock Paradise e o pré-executivo do abrigo, que é a medida geral externa e interna, com o pé direito, Tá. para daí, como talvez, né, ela faça junto com esse construtor aí de galpões, talvez não tenha necessidade de a gente fazer a planta, né, que você não, acho que Sim. não vai construir isso. Isso. Daí tem uma diminuição de valor, o total aqui ficou 41, aqui 32. A gente Aham. dividiu aqui pela quantidade de meses que a gente imagina que terá de acompanhamento, né, do projeto. Tá. E aqui visita técnica extra, caso depois seja necessário.
E aqui acho que não é o caso, mas quando o cliente quer que a gente faça orçamento, cronograma, acompanhe a obra, É, a gente tem um valor mensal. legal. Aqui, mais ou menos, o cronograma, né? A gente tem o início aí, depois do fechamento, até 3 dias para a gente marcar uma reunião e aí sentar certinho para ver o que que a gente vai realmente fazer, né? Se vai ser um circuito ou dois. A parte do Uhum, levantamento, que daí a gente precisa aí dessas documentações que a doutora Clélia passe. tá, Projeto executivo, que ele vai andar de acordo com o que a gente fechar, né? Se vai ter o abrigo, se vai ser só o pé da Paradise. As especificações, elas andam uhum, conforme a gente vai desenvolvendo o projeto. E daí, na fase de obra, caso queira, a gente tem as orientações. tá, A gente tem um incentivo de 2.500 de desconto para até 3 dias úteis, lá é dia 11/4. E esse tá, valor da proposta válido até o dia 20, tá? perfeito. Se puder estender um pouquinho aquele benefício, que eu Ô, tô indo para a exposição em Campos do Jordão amanhã ou quinta. ah, Eu que não vou ter muito bacana. tempo para, aí eu não vou ter muito tempo para discutir e bater o martelo. Eu vou bater o martelo semana que vem. Ah, a gente consegue, é que é realmente um incentivo, assim, para Sim, fechamento, né? tá, eu vou ver o que eu consigo É, acelerar. no máximo dia 15, Tá. Não, já tá? ajuda. E daí aqui, a única diferença deles é realmente essa questão do projeto executivo do abrigo, tá? Tá, perfeito. E daí É, não, também, acho que pode você falar, acha pode que... falar. Não, e daí também a questão das parcelas, se precisar um pouco mais, a gente pode conversar, tá? Tá, beleza. Não, gostei. Provavelmente esse segundo, até porque ela faz as coisas do jeito dela aqui, Sim, então não. por isso que eu já montei assim, porque eu falei, ah, ela É, não vai, né, querer um agora projeto. eu vou ter que sentar com ela e ver qual a área que ela realmente vai me disponibilizar, né? Porque Sim, se a gente puder avançar um pouco, a gente consegue fazer um Paddock Paradise legal, né? Com tamanho legal, com nossa, piquete seria muito dentro. bacana. É, eu Eu tenho vou que ver como... deixar na proposta essa imagem, porque se eu deixo muita imagem, fica muito pesado, não consigo enviar. Mas eu vou deixar Tá, essa daqui, que tem aqui, que você pode até explicar melhor para ela, né? Que tem os 3 circuitos. Que isso. aqui eles vão usar. O que que ela vai fazer nesse Horse Resort? Ela vai ter esse maior para os cavalos dela. E ela vai ter esse Uhum, médio para quem paga, deixa o cavalo estabulado para usar 1 hora, 2 horas, a pessoa vai pagar por hora para usar, sabe? E entendi. daí Ah, o de legal. adaptação, se um cavalo tem problema de comportamento, ou se é um garanhão que não quer que misture, um cavalo que quer que fique sozinho, daí ela vai organizar a agenda para ver, né? E por mais que um cavalo aqui, de repente, fique só um cavalo nesse de adaptação, ele vai ter os outros ao redor, nos circuitos paralelos. Então, você continua tendo a socialização, que tem um benefício muito grande também. Esse aqui eu achei perfeito, assim, e seria ideal aqui pra gente. Sim, Se a que gente você, conseguisse fazer algo que eu assim, consigo né? ter de adaptação e garanhão, né, que pode servir. Sim, Consigo ter um para os meus cavalos ou para os cavalos que vão ficar encocheirados sim. e o outro para, de repente, cavalos que vão morar no paddock, né? É. Que pode Esse ser uma daqui, opção. esse daqui que é uma fazenda, foi meio que um rascunho, né? Não foi um projeto em si. Mas também Uhum, tinha esse bege, esse marrom aqui mais escuro. É um circuitão maior para os cavalos de lida ali da fazenda. Esses uhum, bege mais claro aqui é um para éguas, o outro para garanhão. E aqui os cavalos que eles usam para fazer passeio, cavalgada, que eles tinham separado. Então, fazer isso de ter paralelos é muito legal, porque você mantém o convívio é, social, tem uma separação para não ter problema,
mas continua com os benefícios, né? Exatamente, exatamente. Fica com essa opção, né? Porque depois É, que você postou aquilo lá que eu achei, falei, putz, talvez seja interessante ter essa opção para cavalo, para estabulagem de cavalo no Paddock Paradise, né? eu Talvez acho tenha uma demanda excelente. reprimida aí, né? Sim, tenho certeza. E daí É, aqui eu vou te mandar, daí você precisa ver, só ver com ela daí a questão da área, né? Se a gente consegue pegar um isso. pouco mais. Aqui tem 35 mil metros. Tá. Aqui tem 21. Então, é que aqui, como a gente tem o lago, tem a mata, a gente não consegue aproveitar tanto, né? Então, se Aham. tiver uma área que a gente consiga aproveitar para fazer aí os circuitos, às vezes eles não precisam nem estar um dentro do outro, pode estar meio que um aqui e o outro para cá, assim, sabe? Tá. Virado. Eu já fiz para cliente assim também. Também funciona. Eu preciso entender qual que é a área que ela usa para o CCE, sabe? É, pois é. Pelo que ela falou, era isso aqui que tem, tá vendo esse circuito aqui, ó? Tá, Tem um circuito aqui, eu acho que é mais ou menos essa área aqui, ó. tá. É. Por isso que quando eu fiz isso, eu puxei para cá para ter uma ideia de medida. Eu deixei aqui um espaçamento aqui maior, tá vendo? Aham. Daí isso que ela, vocês precisam daí definir. Mas isso também a gente pode definir juntos, fazer uma reunião e tentar conversar juntos também, Tá. tá? É, eu acho que vai ser importante. Então tá bom. Deixa eu Eu já marcar aqui vou. para você aqui. É o dia 15, Tá. tá? Então tá, eu vou Tá ótimo. salvar aqui e já te mando, Então tá bom. tá Obrigado, bom? Débora. Imagina, tem alguma outra dúvida? Não, não, puta, ficou legal pra caramba. Agora eu tô ansioso. É, também. Então tá, a gente se Tá fala aí bom. na segunda, terça-feira, tá bom? Então tá bom. Obrigadão. Até mais. Imagina, um abraço, até mais, boa semana. Abraço. Tchau, Você tchau. também. Tchau, tchau.